Olá pessoal, chegamos então à aula 4. Como estamos falando de negócios na internet, nada mais importante e primordial que a segurança. Nós devemos tratar nessa aula das questões relacionadas à segurança nas transações comerciais na internet. Vamos abordar diversos aspectos, tanto relacionados aos clientes quanto às empresas que desejam expor seus serviços ou produtos na web. Bom, o objetivo da aula então é fornecer uma visão geral de segurança online e como manter-se seguro na internet. Então eu devo abordar vários aspectos aqui. Muitos desses aspectos são bastante conhecidos e é interessante que vocês complementem o estudo dessa aula com uma referência bibliográfica que eu cito no final, tá? Que é uma cartilha da CERT. Tá? Então uma cartilha muito importante, muito interessante, que aborda, entre outras coisas, muitos aspectos que a gente vai conseguir destacar aqui na aula por questões relativas ao tempo. Bom, os negócios na internet eles precisam ser acompanhados de algum tipo de controle. Tá? Então precisa ter um certo controle quando a gente fala de transações comerciais. Tá? Então, no momento de desenvolvimento do sistema de comércio eletrônico ou numa situação que precisa trocar dados, né, e dados de empresas, de pessoas, é preciso ter uma grande preocupação. Os usuários precisam aprender a se proteger. Então, digamos assim, que não existe um único culpado quando a questão relacionada à segurança entra em jogo. Às vezes os usuários não são ensinados a atuar na internet, né, do ponto de vista de compra de produtos, né, não são ensinados corretamente, e as empresas muitas vezes não contratam outras empresas terceiras que lidam exclusivamente com o aspecto relacionado à segurança e não tem uma preocupação grande com isso nos seus sistemas. Então pode acontecer uma situação indesejada que envolve tanto um lado quanto o outro ou uma combinação entre eles, né? Problemas relacionados ao mau uso pelos usuários e problemas relacionados às más configurações ou à falta de cumprimento da empresa com relação à segurança. Empresas e organizações precisam fornecer diversos mecanismos computacionais que vão garantir o controle e o acesso e a integridade dos dados trocados entre os usuários e os sistemas. A internet está presente no cotidiano de todos, como é sabido, né? Há diversas facilidades e oportunidades que são trazidas por essa tecnologia, como encontrar amigos, site de notícia, fazer transações bancárias, compras, até mesmo jogos online, entre outros. Aproveitar desse benefício de forma segura requer alguns cuidados, tanto do lado dos usuários quanto das empresas que fornecem soluções. Nós vamos listar aqui os principais riscos relacionados à segurança online. Isso envolve tanto segurança em sistemas de negócio online, como segurança de modo geral, que estão relacionados ao uso de dados e de informações na internet. Uma delas é o furto de identidade, outra é fraude e antecipação de recursos, né? Tem um bastante conhecido que chama de phishing, farming, códigos maliciosos, né? E uma grande gama de códigos maliciosos que os mais conhecidos são os vírus, os worms, os bots, spyware, né? Também outros chamados de backdoor, um bastante conhecido que chama cavalo de Troia, entre outros. Se encaixa nessa categoria também de risco spam. Tá? Tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe um spam e abrir um e-mail e clicar nesse e-mail, a gente pode estar sendo direcionado para uma página falsa, por exemplo. Tá? Ainda que boa parte dos sistemas de gerenciamento de e-mail possuem filtros anti-spam. Né? Digamos que isso é uma praga, né? E por mais que a empresa tenha um bom sistema de filtro anti-spam, sempre acaba passando alguma coisa e o usuário tem que ter um certo cuidado com isso, né? Ajuda muito a empresa que fornece a solução de envio de e-mails ter antivírus já para detectar esse tipo de problema. Os riscos aos quais nós estamos expostos na internet, eles são provenientes de vários ataques, tá? Esses ataques são ataques em sistemas computacionais. No fundo, são sistemas computacionais que mantêm esses sistemas online funcionando, que permitem que as pessoas troquem informações, que façam negócios, que comprem produtos, que comprem serviços. Tá? Os principais ataques são explorar as vulnerabilidades do ponto de vista de usuário e dos sistemas, por exemplo, das empresas,
falsificar e-mail, fazer varredura de informações de dispositivos computacionais que estão, digamos assim, com uma porta, né, aberta para que um potencial atacante faça um determinado estrago dentro do sistema, ou apagar alguma informação, ou apagar mesmo até o próprio sistema operacional. Fazer interceptar tráfego para saber como que o usuário se comporta em relação ao uso da rede. Então, saber, por exemplo, que determinado tipo de usuário faz muito mais uso de aplicações de conversas do que utiliza plataformas de vídeo online ou de áudio online. Então, é possível fazer uma varredura na rede e identificar o comportamento desse usuário do ponto de vista do tráfego que ele gera na rede. Seja uma rede interna, a uma organização externa ou externa a ela. Tá? Isso vale para universidades também, né? E por aí vai. Um outro ataque também conhecido, né, é um ataque de força bruta, que é uma maneira de um potencial atacante explorar vulnerabilidades no sistema que controla senhas e serviços, né? Então é muito comum as pessoas que não têm uma certa entendimento de tecnologia colocar uma senha muito fácil para ser lembrada, né? E existe uma série de dicionários, que é um termo bastante conhecido no jargão de quem trabalha com segurança, que o atacante consegue fazer uma comparação com a senha do sistema, com esses dicionários, e tentar quebrar essa senha e invadir o sistema, roubar dados dos usuários. E um ataque também bastante conhecido, que é o ataque negativa de serviço, tá? Que ocorre quando uma plataforma, por exemplo, é mal configurada ou não se preocupa com a quantidade de dados que vão chegar em determinado sistema e o sistema sai do ar em função da incapacidade de processar as requisições que chegam no sistema. É um tipo de ataque que é bastante comum em lojas virtuais, tá? Que não foram apropriadamente configuradas, né? Quem desenvolveu não tem esse tipo de preocupação, então a chance de um sistema sair do ar, ela aumenta muito. Vamos começar a falar dos principais golpes. O primeiro é o furto de identidade. Qual que é a ideia desse golpe? Alguém tentando passar por você, né, passar por outra pessoa, atribuindo uma falsa identidade, né? Então, quanto mais informação o atacante tem disponível, então, com mais informação online você deixa disponível, mais fácil um potencial atacante, um golpista, furtar sua identidade e se passar por você. Então, por comprar em seu nome, transferir dinheiro da sua conta para uma outra conta, sem necessariamente ter sido você. É possível descobrir como isso acontece? É possível, especialmente porque eu já comentei, quando se está na internet não está 100% seguro, e estando na internet nós somos vigiados, tá? Todo dispositivo computacional ele tem um endereço, né, que é chamado de endereço IP, então a gente consegue cruzar informações de localização do usuário, quando que ele recebeu esse endereço, que hora que ele acessou o sistema, se ele acessou o sistema, se é comum ele acessar o sistema de determinada localidade, enfim. Então é possível fazer uma série de cruzamentos de informações e descobrir que alguém se passou por você e está usando as suas informações para fazer coisa não desejada. A prevenção é elaborar, a primeira prevenção aqui no caso é criar senhas fortes, geralmente com letras, números, caracteres especiais, tá? E cuidar das suas contas de serviço na internet. Então tem que tomar muito cuidado com isso e evitar colocar a mesma senha para vários serviços. Quando o atacante descobre a sua senha, ele descobre a sua senha para todos os serviços, seja sistema bancário, lojas virtuais, né, sua loja específica, loja adequada lá para escutar áudio, né, e assistir vídeo, enfim, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Existem serviços já disponíveis para essa finalidade, que é reunir todas as suas senhas num ponto só. Então, esse serviço cuida das suas senhas, né, em geral as mantém criptografadas. Toda vez que você vai se autenticar, você se autentica em mais de uma fase, né? Você contacta essa empresa que gere as suas senhas e libera o acesso para o serviço posterior. O phishing é uma outra técnica de um auto-ataque, né, bastante conhecido, que tem como objetivo obter dados pessoais e financeiros de usuário, combinando engenharia social, né, com meios técnicos. Tá? Então, em geral, ocorre por mensagem eletrônica. Tá? Então, os usuários recebem um e-mail com informação falsa, né, de banco, de empresas solicitando cadastramento de alguma das suas informações. Então,
mude a senha do sistema bancário, da sua conta bancária aqui, a senha do site de comércio eletrônico que você usa aqui, enfim. A prevenção aqui é verificar qual que é o link que você recebeu e se tem algum certificado digital. Esse certificado digital, para os usuários precisam tomar cuidado, né, e sempre verificar esse certificado. Em geral, uma loja que tem preocupação com segurança, com determinado nível de segurança, uma loja virtual na internet, esse certificado digital aparece como um cadeado, né, informação de que a loja se preocupa com um determinado nível de segurança, né, um cadeadinho logo atrás, né, do nome do domínio do site. Tá? Então é importante que esse certificado, inclusive, seja válido. Né? Ele tem uma validade, ele precisa ser modificado de tempos em tempos. Tá? Então é uma forma de... toda a interação entre o usuário e a empresa ter um nível de segurança, né? Em geral, as informações entre eles serem criptografadas. Então, evitar clicar no link, logicamente, né? E utilizar o que a gente chama de anti-malwares, né? Filtros anti-phishing e firewalls. Né? O firewall, que é uma barreira, né, entre o mundo externo e a sua rede, né? Seja a rede local na sua casa, seja a rede que você esteja dentro de uma universidade ou de uma empresa. Ele sempre permite barrar esse tipo de mensagem, né, fazendo uma verificação. Uma alternativa interessante. O farm envolve redirecionar a navegação do usuário para site falso. Né? Então, tomar cuidado. Também, isso acontece por envio de e-mail. Né? Então, você recebe informação de um e-mail relacionado ao site do seu banco, você clica no site, não se preocupa com a URL, que em geral fica no rodapé do browser, né, e acha que está sendo redirecionado para o site oficial do banco. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Não se preocupa com a resolução de nomes. Em geral, essa falha ela ocorre por falha do DNS. O que é o DNS? O DNS é o sistema de nome de domínios, que é o responsável por fazer a tradução de endereços, né, IP, que é o endereço que é associado ao dispositivo, né, endereço lógico, a um nome. Tá? As máquinas não entendem nome, elas entendem números. Né? Então existe serviço para traduzir números, né, numa notação decimal pontuada para nomes, que é o que permite a gente interagir com sistemas da internet. Então alguém se passa pelo DNS do seu provedor e faz a resolução do nome que seria do seu banco, por exemplo. Tá? Então, o provedor de serviço que fornece o serviço de nome teria que detectar essa falha e corrigir para permitir esse tipo de ataque. A prevenção é sempre desconfiar ao se digitar uma URL. Né? Se você digita uma URL e foi direcionado para um site, tem que tomar cuidado. Tá? Verificar se a conexão com o site é segura, né? Especialmente se existe um certificado digital válido. Um outro ataque é a fraude por antecipação de recursos. O golpista, né, um atacante, ele procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou realizar um pagamento adiantado. Isso ocorre em sites, né, que tem um intermediador que fica responsável por intermediar a negociação entre o cliente e a empresa. Né, lembrando que esse tipo de site, esse tipo de sistema, ele não detém o produto, né, mas ele, de alguma forma, se ele não consegue verificar que essa transação está levando o usuário a ser enganado, a certeza dele ser enganado vai aumentar muito. Tá? Então, aquela história assim, você faz o pagamento primeiro, depois que eu receber o pagamento, eu libero o produto. Tem que ser o contrário, você faz o pagamento, o sistema intermediário, a empresa intermedia esse pagamento, retém o pagamento, o vendedor entrega o produto. Quando o usuário receber o produto, automaticamente, depois de alguns dias, né, ou a critério do usuário, né, dentro de um prazo também, ele libera o pagamento. Tá? Então dá tempo de você verificar o produto, enfim. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Muitas vezes os usuários entram, aceitam, né, confiam nisso, principalmente porque o produto é mais barato, tem um grande desconto. Então, o vendedor tenta, né, o golpista aí tenta ludibriar o usuário, dizendo que precisa receber o dinheiro, porque é mais barato, enfim, tá? Para evitar a necessidade de se pagar taxa por intermediador. Então, a prevenção aqui é sempre adotar uma postura preventiva. Tá? Então, se previna e desconfie. Sempre desconfie do que lhe é oferecido. Se o produto está sendo oferecido é muito mais barato do que o praticado no mercado, desconfie. E
Há golpes específicos para comércio eletrônico, tá? E os golpes, os ataques que mencionamos anteriormente são ataques comuns para uso de sistemas não web em geral, que em algum momento pode se aplicar a site de comércio eletrônico. Mas existe aqueles específicos para o comércio eletrônico na internet. Então, sempre, de um modo geral, o objetivo é obter vantagem financeira, tá? Explorando o quê? A relação de confiança entre quem quer comprar e quem quer vender, quem quer usar o serviço e quem está oferecendo o serviço, tá? Exemplos de golpes exclusivos, né, específicos, são sites fraudulentos, site de compra coletivo, tá? Sempre envolve redução de custo, né? E aí as pessoas acabam sendo enganadas, e site de leilão de venda de produto, tá? No golpe de site fraudulento, ele cria um site fraudulento, né, idêntico, bem parecido com o original, com o objetivo específico de enganar os clientes depois que eles efetuam um pagamento, tá? Então, você efetua o pagamento e não recebe dinheiro, tá? Às vezes, o site, o intermediador, né, isso acontece não só com o site da empresa, de quem quer lesar o consumidor, mas às vezes acontece em site que intermedia a transação também. Ele tem essa preocupação de verificar o que está sendo vendido, tá? Porque como o objetivo dele é só intermediar o negócio, receber por isso, né, fica mais difícil. Se a postura fosse de identificar se o negócio tende a ser um negócio fraudulento, o usuário poderia evitar de ser enganado, tá? Mas na prática não é o que acontece de fato. A prevenção nesse caso aqui é tomar cuidado com acessar link, procurar validar os dados do cadastro da empresa, né? Então, quando se compra de uma empresa idônea, que tem os dados delas cadastrados na Receita Federal, é mais fácil a gente ficar despreocupado, né? Então, a empresa tem o CNPJ, tem os dados delas estão disponíveis na internet, há poucas reclamações, enfim, então é certeza que aquele site é um site oficial da empresa, tá? E acessar sites especializados em tratar reclamação de consumidores caso você seja lesado. Uma outra modalidade de golpe é o site de compra coletiva, tá? Então apresenta os mesmos riscos sites fraudulentos, né? E além de alguns riscos próprios, que no caso de o consumidor comprar, né? Ser pressionado por comprar o produto porque ele está mais barato ou porque ele vai acabar. Então o golpista ali força de alguma forma o usuário a comprar, né? Por pressão, né? Porque senão, se ele não comprar, vai acabar ou não vai ter mais desconto, tá? Então, a prevenção aqui é tentar evitar comprar por impulso, para você não ter o risco de não receber o produto ou receber o produto diferente daquele que você pediu, né? Sempre se conflito de preço muito baixo, é bem complicado isso, né? Fazer uma pesquisa em buscadores para ter uma ideia de preço de mercado, né? E utilizar das dicas de prevenção de phishing que a gente comentou anteriormente, tá? Um outro golpe que é bem parecido também, que é o de leilão de vendas, né? Se vê que esses golpes estão associados à forma como sistemas de comércio eletrônico são desenvolvidos. E tem lá suas características, né? Nesse caso aqui, o comprador ou vendedor ele vai agir de má fé e não cumpre com as obrigações acordadas, né? Ou utiliza os dados pessoais e financeiros do usuário para fazer transação com outra finalidade, tá? Então, por exemplo, o vendedor tentar receber o pagamento sem efetuar a entrega da mercadoria, ou entregar essa mercadoria de forma danificada, né, com característica diferente do que foi anunciado. A prevenção é verificar a reputação do vendedor, tá? Os sites que intermediam as compras deixam isso bem claro, a reputação. Em geral, nem sempre é verdade, né, mas em geral o vendedor muito novo não consegue garantir que vai entregar. Então, a ideia é você começar na plataforma, cumprindo com as obrigações de vendedor, você sobe, tem uma pontuação no site, acaba ganhando alguns benefícios na plataforma, né? À medida que você vai vendendo, cumprindo com as obrigações. Comparar preço e aguardar o recebimento correto da mercadoria para liberar o pagamento, tá? Outros riscos, não necessariamente associados a comércio eletrônico, mas que fazem parte da segurança, quando a gente está falando de uso da web, né, que são os boatos, né, mensagem com conteúdo alarmante ou falso, né, que tem como remetente ou aponta como coautor alguma instituição, alguma empresa, o próprio usuário, né. Esses boatos, eles podem ter os malwares, né, que estão diversos malwares, ali, vírus, enfim, spywares, né, espalhando desinformação e implantando sistemas indesejados do seu recurso computacional, no desktop
no celular, enfim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, digamos assim, cuidado com as fofocas, porque você pode ter, por exemplo, o seu sistema invadido, sua operação invadido, o cartão de memória do seu celular formatado, ou suas fotos deletadas do seu celular. Muito cuidado com isso, isso acontece tanto no dispositivo mobile quanto no desktop. A prevenção é sempre conferir de onde está vindo esses e-mails, tá? E mesmo que tenham como remetente alguém conhecido, tá? Tem que tomar cuidado também. Os cookies são um outro tipo de risco que faz parte do todo o processo de transação eletrônica na web, tá? Quando você se identifica pela primeira vez em um site, você fornece automaticamente informações para os usuários, tá? Do ponto de vista tecnológico, é padrão você fornecer essa informação de forma automática, tá? Com os problemas relacionados à exploração de dados dos usuários sem o consentimento deles, muitos sites, mundo afora e agora mais atualmente no Brasil, têm exigido que o usuário aceite fornecer essas informações. Então é muito comum agora a gente acessar um site de comércio eletrônico, tá? Por exemplo, site de compra de computadores, de produtos eletrônicos, você aceitar que os seus cookies sejam armazenados. Acontece que os seus dados são transportados, quando você acessa pela primeira vez, fornece seus dados pessoais, esses dados são encaminhados para os servidores das empresas, né? E dessa forma elas detêm o controle do que você está fazendo na internet. Que hora que você está fazendo no sistema, que hora que você acessou, quanto tempo você ficou, que tipo de produto você viu, e acabam trocando esses dados com parceiros, com terceiros, tá? Então é comum você visitar um site de compra de um carro, ir para o Facebook e aparecer uma série de propagandas com valores mais em conta do carro que você estava vendo há 5 minutos. Tá? Então, de alguma forma, você forneceu, sem saber ou sabendo, informações do seu comportamento de navegação na internet. Então, a prevenção aqui é ter a opção de desabilitar o uso de cookies. Tá? Você define se você quer ser rastreado ou não nesse caso. Existe um outro tipo de problema, que são os códigos maliciosos, são os vírus, tá? Que normalmente se instalam nos dispositivos computacionais, inserem cópias de si mesmo, né? E tornam parte de outros programas. Então, é muito comum esse tipo de problema, tá? Esse tipo de código pode vir por e-mail, via script, por macro, né? Em aplicações que usam, por exemplo, a linha eletrônica, né? Por telefone celular, via rede Bluetooth, enfim. Então, muitos dos problemas de segurança, eles provêm da rede, né? De terceiros que têm má intenção que atuam com má intenção de prejudicar o usuário. Os worms são um outro tipo de modalidade de código malicioso que se propaga automaticamente na rede, né? Enviando cópias para o outro computador, tá? A vantagem, a grande característica dos worms é fazer consumo muito grande de recursos, tá? De CPU, memória, rede. Então, se tem um worm instalado no seu celular, é muito comum o processamento dele ficar muito lento, né? O uso de memória muito intenso, tá? Tem sistemas anti-worm para melhorar isso, tá? Como é que funciona na prática? O computador-alvo, o dispositivo, ele é identificado, né? Cópias são enviadas ao alvo, e essas cópias são ativadas, né? E todo o processo continua de novo, tá? Então é um processo ciclo. Eu envio o worm, copio, ativo, né? E vou implantando isso em diversos computadores, né? E vou criando uma rede de código malicioso aí, tá? Os bots são programas que dispõem de mecanismos de comunicação, né, com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente. Então, eu ganho acesso ao seu sistema, ao seu celular, ao seu desktop, ao seu notebook, e começo a controlar o uso de recursos, por exemplo, tá? Então, esse tipo de problema se propaga, né, via servidores web, tá? Então, um servidor web mal configurado por uma empresa, tem um sistema de comércio eletrônico, canais de IRC, redes peer-to-peer, por exemplo, tá? O computador que é infectado ele é chamado de zumbi. Então, o nome não é um nome à toa, né? Ele vira praticamente um escravo do atacante, né? E ele pode ser usado para atacar novos computadores ou novos dispositivos computacionais, tá? O spyware é um programa projetado para monitorar as atividades do sistema, tá? Então, fica monitorando o que está acontecendo no sistema do usuário, tá? E enviando informações para terceiros, tá? Então, eu posso obter essas informações
eu posso obter essas informações do teclado, tá? No momento que eu estou digitando. Por exemplo, através da captura da posição do cursor, tá? E é muito comum isso aparecer, um tipo de problema que pode aparecer em teclados virtuais de banco, tá? Eu capturo com movimentação do cursor, eu sei que senha que o usuário está digitando, tá? Eu consigo interceptar isso e possivelmente invadir a conta que ele tem no banco, tá? E uma extensão disso são os adwares, que são projetados para ficar mandando propaganda, tá? Outro código malicioso muito usado também, muito disseminado, que é o Trojan, né, com o cavalo de Troia, que ele é feito para executar uma ação específica, tá? Normalmente maliciosa sem o conhecimento do usuário. Então o usuário, ele foi implantar um cavalo de Troia nele para espionar o comportamento dele em relação ao acesso a alguns sistemas, para capturar informação pessoal, né, para pagar os dados, para instalar nele um servidor proxy para permitir que ele intermedie informações, enfim. Então, sem saber, o usuário tem um código malicioso no computador, especialmente se ele não tem um antivírus. Então, uma maneira de se proteger isso é utilizar um bom antivírus, né, que consiga detectar a maioria dos cavalos de Troia. O backdoor é um programa que vai permitir um retorno do invasor, né, a um sistema infectado, né, anteriormente, criando serviços, né, ou que foram modificados para essa finalidade. Tá? A propagação funciona da seguinte maneira: eu disponibilizo um novo serviço, tá? Ou atualizo esse serviço, né, e por algum problema relacionado à questão de acesso, né, o atacante consegue ganhar acesso ao sistema e implantar o backdoor. Tá? Então, existem alguns backdoors que já vêm instalados por fabricante, né? Existe uma discussão séria em relação a isso, né? Dentro do próprio software ou hardware, né? Você está sendo monitorado sem saber, então alguns fabricantes de hardware, por exemplo, de rede, né? Instala backdoor para saber qual é o seu comportamento, qual o comportamento daquele dispositivo, né? Na casa do usuário, por exemplo, tá? Então, alega necessidade administrativa, por exemplo, ou necessidade relacionada à segurança de modo geral. Tá? Um outro código é o rootkit, né, que é um conjunto de programas e técnicas que vão permitir esconder e assegurar a presença de um invasor, tá, ou de um código malicioso também no alvo. O rootkit ele fornece uma série de programinhas, né, que são usados para remover evidências de arquivo de log. Então, o que acontece? O invasor invade o sistema, invade um dispositivo e apaga o que ele fez. Tá? Então, a ideia é não deixar rastro. Né? Então, ele fez uma série de operações no seu dispositivo e não deixa rastro. Tá? Então, ele captura as informações de rede, pode interceptar tráfego também para saber o que está acontecendo. Tá? E a característica dele é esconder essas atividades maliciosas, né, do próprio usuário. Tá? Em geral, para se prevenir desse código malicioso, a gente precisa usar firewall, né, anti-malware, por exemplo. Tá? Tem outros ataques que exploram a vulnerabilidade do sistema, né, que está associado a uma falha do usuário, né, com relação à segurança. Tá? Exemplos, por exemplo, falha no projeto, na implementação, na configuração de programas, serviços, equipamentos de rede. Tá? Outro ataque também conhecido é varrer a rede, né, que é fazer busca na rede em que o usuário está conectado, tá? Com o objetivo de identificar computador ativo e coletar informação sobre esses computadores. Tá? Exemplos são serviços que são disponibilizados pelas empresas, organizações e os programas instalados. Tá? Para a gente chegar próximo ao final aqui, tem outro problema relacionado a falsificar e-mail. Né? Então, falsifica o cabeçalho do e-mail, tá? Alterando o remetente, né? Fazendo com que um e-mail que foi enviado não foi enviado necessariamente pelo dono daquele e-mail. Tá? Então, é um tipo de problema que é possível em função das características do protocolo que está relacionado com o serviço de envio de mensagem, que é o SMTP. Tá? Interceptação de tráfego também é outro problema, tá? Que fica inspecionando os dados na rede para determinar comportamento. Tá? Essa interceptação é feita por meio de sniffers. E o ataque de força bruta, que é tentar quebrar a senha que você está utilizando em determinado sistema, seja de compra ou uso de serviço. Tá?
Mais um ataque importante que é a desfiguração de páginas, né? Que eu vou alterar o conteúdo de um site, então eu invado o site, mudo figura, mudo áudio, mudo vídeo, né? Troco tudo, tá? Com o objetivo de prejudicar o negócio ou o usuário, tá? Muito comum essa vulnerabilidade ser em servidor web, tá? E o mais importante aí, né, dentre dos relacionados ao servidor web, os negócios online, que é o ataque negativo de serviço, que tem como característica exaurir os recursos computacionais dos servidores, né, e fazendo com que o sistema caia, tá? Tem uma variante dele, que é o DDoS, né, que é o ataque negativo de serviço distribuído também, tá? Bom, a gente tem que levar em consideração, na hora de desenvolver um sistema de comércio eletrônico, os principais mecanismos de segurança na internet, tá? Então a gente tem que levar em consideração os riscos que a gente está exposto, tá? E é importante tratar desses mecanismos, tá? Então, para os mecanismos de segurança para o usuário, é usar ferramentas, trocar anti-malware, né? Trocar senhas, utilizar um firewall pessoal, né? Por exemplo. E para as empresas, ter uma boa política de segurança, fazer cópia de segurança, de backups, que tem informação de usuário armazenada também, notificar incidentes ou abusos, registrar eventos, filtro anti-spam e criptografia dos dados. Concluindo, a preocupação com segurança é muito grande, especialmente quando a gente fala de troca de informações pela internet e de negócios, principalmente, tá? Usuários e organizações precisam manter boas práticas de segurança no acesso, no controle e na disponibilização das informações. E as empresas, de modo geral, precisam investir em segurança e também em como ensinar o usuário a usar esse sistema, tá? Então, é o que fica dessa aula. Lembrando, a atividade precisa ser feita para que você tenha sucesso no decorrer da disciplina. Obrigado, a gente se vê na próxima aula.